Então nesse vídeo aqui eu vou falar dessa caixinha aqui do Yu-Gi-Oh! Speed Duel Ruas da Batalha da Cidade. Já vem 8 decks pronto pra jogar, né? No vídeo anterior eu já tinha comentado desse kit inicial. Pra quem não viu, vou deixar o link aqui. Esse kit inicial eu acho ele não tão inicial assim. Eu acho que ele tem ali umas cartas bem complexas pra ser um kit iniciante. Então esse daqui eu acho ele bem mais tranquilo, tá? Então até pra quem tá começando agora, eu super recomendo esta caixa aqui, né? Até porque já vem 8 decks, então também dá pra pessoa ali ela poder conhecer um pouquinho de cada estratégia de cada um dos personagens, né? Então a caixa é uma caixa de papelão aqui, bem bonitinha, né? E aí também aqui tem a parte de trás. Uma pena que tem esse selo do Imetro bem aqui em cima, porque aqui ele também traz algumas informações do que vem na caixa, mas enfim, né? Então aqui ele vem 8 decks, né? Não é um deck completo ali de 40, 60 cartas, são decks menores ali, e justamente o Speed Duel são batalhas mais rápidas, né? Então também muda um pouquinho ali as regras do jogo, mas durante o vídeo aqui eu vou falar certinho as diferenças do jogo normal para esse Speed Duel. Então abrindo aqui a caixa, eu já abri, tá? Eu já joguei bastante esse joguinho aqui. Então ele vem com 4 playmats aqui. Por que 4? Como são 8 decks, a ideia justamente aqui é a gente fazer um torneio entre 8 amigos, né? Então vem 4 playmats. Deixa eu abrir aqui o playmat para vocês verem. É um playmat de papel, um playmat simples, tá? E o playmat em si, ele já dá aqui 2 campos de batalha. Então por isso que vem 4, né? Porque aí são 8 pessoas jogando. Então tem este lado aqui, bem bonita a arte também, né? Então aqui a gente já começa a ver algumas diferenças, né? No jogo base ali a gente consegue colocar até 5 monstros, aqui a gente consegue colocar até 3, né? Tem este lado aqui e também tem este lado aqui. Então bem legal. E a parte de trás do playmat, ele fala ali praticamente, né, como que é aqui as regras do Speed Duel, com um resuminho aqui de como faz o ataque, a defesa e tal, bem legal. E também deste lado aqui a gente vê também a lista de todos os decks que vem aqui dentro, tá? Pode ver que tem decks com um pouco mais de carta, outros menos, assim, não muda nada. Tem algumas regras opcionais também desse Speed Duel, tem os formatos de duelo, então aqui tá explicando bem. Todos os playmats eles são exatamente iguais a esse, tá? Igualzinho, não muda nada. E a caixinha aqui, eu já eslivei todas as minhas cartas, então elas estão desse jeito aqui, e vamos pegar aqui deck a deck. Então já separei aqui, tá? Então como vocês podem ver, vem esses 8 decks prontos. Então a gente tem o deck do Yugi, e aqui também a gente já vê uma diferença do jogo base, que é uma carta de habilidade. Esse jogo ele tá em português, então apesar de estar skill card, que a gente vê que ele tá em português. Então também tem 2 cartas aqui do Yugi, cada uma com uma habilidade diferente, e aqui as cartas que vem nele, né? Então a gente tem aqui o Paladino Negro, Maga da Fé, Mago do Sangue, Domínio do Poder Mágico, e todas as cartas aqui fazendo parte desse deck do... Não pode faltar, claro, o Mago Negro, né? Então aqui, por isso que eu falei que comparado ali com o kit inicial, esse deck aqui ele remete bem mais ali para quem viu os animes, estava acostumado ali com os decks clássicos, né? Então também a mesma coisa, tem a carta de habilidade do Joey, na verdade tem 3 aqui dele, né? Dragão Milenar, né? Não pode faltar também. Então, a gente tem aqui todos esses cards aqui fazendo parte do deck do Joey. Uma coisa que eu senti falta aqui nessa caixa, tá? Por exemplo, o deck do Joey tem algumas paradas aqui que a gente precisa de dado, né? Então eu acabei pegando um dado meu mesmo e guardo dentro da caixa. Mas podia vir um dadinho, né? Aqui a gente tem o Maki Tsunami. Também 2 cartas de habilidade aqui dele. Aqui também todas as cartas dele ali, né? E ali no anime ele era o pescador lendário, né? Bem legal aqui a carta dele. Aí tem o Weevil, o carinha lá dos insetos, né? Aqui as cartas de habilidade. No anime, essa batalha das ruas ali, ele praticamente encerra a primeira temporada ali do Yu-Gi-Oh, né? Apesar de eu acho que foi passada na segunda, mas encerra o primeiro ciclo ali do Yu-Gi, né? Aí tem o Esparroba, também 2 cartinhas de habilidade aqui. E cada uma delas ali tem seu próprio... sua própria sinergia nos decks, né? Então, por exemplo aqui, vamos virar aqui de novo.
Aqui a gente vê, né, na listagem dos decks, ó. O Yami Yugi, ele tem ali, ó, a Feitiçaria Definitiva, o Joey, Determinação de Ferro. O Mako, Baleia de um Conto, o Evil, a Esparroba, o Caçador Raro. Então, cada um tem suas próprias habilidades aqui, né? Vamos ver esse aqui, o Caçador Raro. Maga da Fé, Dragão Negro. E, assim, até uma das regras opcionais aqui é permitir também misturar um deck com o outro, tá? Mas aí, como é que eu quero voltar ao deck que eu tinha antes, né? Por exemplo, o Caçador Raro aqui, ele tem um códigozinho aqui embaixo. Então, o código dele é o F. Então, tudo que for carta F corresponde ao Caçador Raro. E também aqui ajuda na listagem, né? Pra saber de quem é quem. O Arcano, eu acho que ele tem um dos melhores decks aqui, né? Então, a gente vê ali, por exemplo, o Mago Negro. E também essa versão do Mago Negro aqui, meio foil, né? Bem bonita aqui. Muito bom esse deck. Strings, ele tem o Slifer, né? Slifer, o Dragão Celeste aqui. Também bem bonito, uma arte meio foil. E tanto que até aqui ele fala, né, que a gente vem com duas cartas raras secretas, né, que é o Slifer e o Mago Negro. Então corresponde aqui a esses dois decks. Não vem só isso aqui não, tá? Além de vir tudo isso daqui na caixa, também vem mais alguns personagens e mais algumas cartas, tá? Só que eu preferi não misturar, então eu guardo no meu fichário aqui. Então a gente também vem com as cartas de habilidade aqui do Kaiba, da Mai e do Bones. Então também cada um aqui com a sua habilidade. E também vem mais algumas cartas especiais, tá? Então a gente tem um Mago Negro Foil, a gente tem esse Tornado de Pó, a Ruína Generalizada, Troca de Criatura, Cortina do Mago Negro e Renovação Negra. Então eles vêm com essas cartas aqui, que é a parte de trás das habilidades. Então vem com essas cartas aqui pra gente poder de repente dar um upgrade aqui nos nossos decks, né? E também vem mais cartas, tá? Tem mais 33 cartas aqui como deck adicional. Como eu falei, ele não faz parte de um deck fechado, mas nada impede da gente poder dar um upgrade ali num dos decks que a gente quer. Por exemplo, a Caveira Invocada, se eu não me engano, no desenho ela faz parte do deck do Joey, né? Mas se a gente for olhar aqui, ela não tá no deck oficial dele aqui, né? Então vem todas essas cartas aqui, mais, então bem legal mesmo. E mais tudo isso daqui. E mais essas daqui também. Também a mesma coisa aqui, tá? Ela tem um códigozinho, então também dá pra saber quais são as cartas especiais que não fazem parte dos decks básicos, né? Então a gente tem aqui A, B, C, D, E, F, G, H. E aqui essas cartas têm o código de I. Então, podem ver que vem bastante coisa mesmo aqui numa caixinha pequenininha dessa, tá? Acho que vale super a pena. É um precinho meio salgado hoje em dia, mas pelo conteúdo que te traz ali, e pelas possibilidades de jogo, eu acho que vale super a pena, né? Agora, quais são aqui as diferenças, né, de jogo mesmo, né, do jogo base pro jogo do Speed Duel, né? No jogo base, a gente tem ali um deck de 40 a 60 cartas, enquanto aqui no Speed Duel, nossos decks aqui tem mais ou menos de 20 a 30 cartas. Pro deck adicional, que são aqueles decks de fusão, XYZ, de síncro e tal, aqui a gente só tem 5 cartas, que são até as cartas roxas, né? Tipo essa daqui. Então a gente, no começo do jogo ali, a gente separa, né? Coloca aqui, então fica como o nosso deck adicional. Nosso deck mesmo em si, ele fica aqui. Então a gente posiciona o deck aqui fica o cemitério, aqui ficam as cartas de mágica e armadilha, aqui os monstros, né? No Speed Duel, a gente começa com 4.000 pontos de vida. No jogo básico ali, até no desenho mesmo, a gente vê que 8.000 pontos de vida, né? No começo do jogo, a gente compra 4 cartas, enquanto no jogo base a gente compra 5. Aqui, como fim de turno, a gente pode ter até 6 cartas na mão, mas no jogo base também, então essa regra não muda. E basicamente as diferenças são essas, tá? No fim do vídeo aqui eu vou colocar uma tabelinha mostrando ali exatamente as diferenças de um e de outro, tá?
Mas como eu falei, aqui atrás a gente vê todas essas definições, né? Então aqui, ó, regras padrão para o Speed Duel, praticamente tudo que eu falei está aqui. E como que funciona aqui o card de habilidade, né? Então, por exemplo, do Yugi a gente vem com 2, a gente escolhe um deles, a gente escolhe um deles e deixa aqui do lado. Qualquer momento do jogo a gente pode virar e ativar esse card. Então cada um ali tem sua habilidade, por exemplo, essa daqui, quando a gente vira ela, quando você ativar essa habilidade, coloque até um marcador de magia em cada monstro mago com face para cima, que você controla, sobre o qual você possa colocar um marcador de magia. Uma vez por turno durante a sua fase principal, você pode colocar um marcador de magia em um monstro mago com face para cima, que você controla, sobre o qual você possa colocar um marcador de magia. Eu acho os textos do Yu-Gi-Oh! Bem complicados, tá? Mas isso é de todas as cartas. Mas enfim, esse lance de ativar esse card aqui é uma vez por turno, tá? Então ativou ele, beleza, ele vai ficar pra lá. A não ser, claro, que a carta permita que é como se fosse uma mágica contínua ali, né? De você fazer esse efeito sempre. Mas então, basicamente, esses cards de habilidade servem pra isso. Mas fica como opcional mesmo, tá? Tanto que tá até aqui, ó. Você não é obrigado a usar cards de habilidade. E também aqui ele sugere alguns outros modos de jogo. Então, por exemplo, regras opcionais. Os dois duelistas jogam com suas mãos reveladas para ensinar um ou outro como duelar. Então, por isso que eu falei que esse daqui é um belo kit inicial. Uma regra modificada. Você pode modificar ali o deck com cartas, como eu falei, né? Com essas cartas a mais que vieram aqui, né? E também você pode misturar até 3 decks desse aqui, porque aí acaba formando um deck grandão, só que aí acho que envolve um pouco mais de experiência no jogo em si, né? E aí, algumas regras opcionais aqui para realmente fazer um torneio, né? Eles até sugerem: se um duelista perde o duelo, esse duelista é eliminado do torneio, e também entrega o melhor card do seu deck ao vencedor. Então é muito parecido ali até com o que acontece no desenho mesmo, né? Também algumas outras regras opcionais. Os duelistas só podem invocar um monstro de sua mão por turno, só pode ativar ou baixar uma carta de magia por turno, só pode baixar uma carta de armadilha por turno, e algumas outras aqui também. E também ele sugere alguns formatos de duelo, tá? Então, por exemplo, aqui, dobrada, em que a gente pode colocar os 2 cards de habilidades aqui juntos na mesma partida. Aí tem um formato aqui de maleta selada, que mistura tudo numa caixa só, e aí é para jogar de galera, tá? Então aí cada um vai puxando um card dali, e aí depois acaba formando ali um deck para fazer o próprio torneio mesmo. Isso de forma bem resumida, mas aqui ele explica certinho como fazer esse formato. E também uma liga dos monstros aqui, em que os monstros eles são de todos os tipos, né? Então aqui em cima tem os tipos do monstro, meio que ignora essa parte. Então assim, são formatos ali variantes, mas eu, por exemplo, eu joguei o formato básico do jogo, acabo não usando essas fichas de personagem, acabo jogando no modo normal mesmo, pegar um deck, fazer uma batalha ali rapidinha e pronto, sabe? Então eu consigo me divertir bastante, como eu falei, tem aqui 8 tipos de deck, então dá pra gente ter vários tipos de jogada, de estratégias, conhecer um pouco de cada deck. Tem as cartas de fusão ali também, então a gente consegue brincar bastante. Então, dessa caixinha aqui do Speed Duel, super legal. Tem uma outra também, um pouco diferente, as cartas são diferentes, mas a premissa segue a mesma. Então super recomendo aí. E também agora no fim do vídeo aqui eu vou colocar um resuminho, tá? Como eu falei, da comparação das regras do Speed Duel com as regras do jogo base, pra não ter nenhum tipo de dúvida, tá?